Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Camila Mello e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os conceitos de força, movimento e energia. Antes de tudo, para começar a nossa aula, vamos começar por duas questões. Primeiro, o que vem à nossa cabeça quando ouvimos falar de força? A gente pode pensar no Hulk, né, que ele é bem forte. A segunda, qual a relação entre força e o movimento? A gente vai tentar aí responder um pouquinho, né, junto ao longo dessa aula. Antes, vamos conhecer esses dois grandes cientistas que foram fundamentais, né, para o desenvolvimento das questões de força e de movimento e dos dois juntos. O primeiro deles é Galileu Galilei, certo? Galileu Galilei, ele começou com as grandes maiores contribuições quando se fala em força e movimento de toda a ciência. O segundo foi Isaac Newton. Isaac Newton, ele contribuiu ainda mais, né, em cima das contribuições de Galileu Galilei, ele completou e trouxe coisas importantes para a gente, como a força da gravidade, que a gente vai conhecer já já. Mas afinal, o que é força? Força é uma grandeza capaz de causar ou gerar alteração no movimento, certo? Então toda a força ela vai gerar ali, ó, um movimento. Mas o que é movimento? Movimento, por sua vez, é basicamente o ato de ir de um ponto a outro, o ato de mover-se. Então, quando alguma coisa se move, há ali a aplicação de uma força. Então, a gente tem que ficar atento que o conceito de força e de movimento, eles estão, ó, interligados, eles estão juntos. Eu penso em força e penso em movimento também. Dois exemplos aqui, a gente tem uma jogadora de futebol, ela vai chutar a bola, ela aplica uma força nessa bola. Quando ela chuta a bola vai embora. Então, ela chutou, aplicou uma força e teve o movimento da bola como consequência. O segundo é alguém num balanço. Tem uma criança numa praça, num parque, num balanço, ela senta. Alguém vai lá e empurra esse balanço. Alguém aplicou uma força. E o movimento faz o quê? O balanço vai se movimentar. E esse movimento é a consequência dessa força que foi aplicada. E aí a gente viu que Isaac Newton, ele trouxe uma contribuição importantíssima para a física, que foi a força gravitacional ou força-peso. Mas o que é essa força gravitacional? Você já percebeu que tudo que você solta, ele cai em direção ao chão? Qualquer coisa, qualquer objeto? E aí isso acontece devido ao campo de forças que envolve toda a Terra e é capaz de atrair todos os corpos para o centro do planeta. E aí, com isso, né, fazendo com que elas permaneçam apoiadas no solo. E aí, a força que nos mantém apoiados no solo se chama força da gravidade, ou força gravitacional, ou ainda força-peso, certo? Então, existe um campo de força que envolve toda a Terra, que nos mantém sempre apoiados nela. E aqui a gente tem o dinamômetro, que é um equipamento, que é um dispositivo, a gente pode dizer, que pode ser utilizado para medir o resultado de uma força. Então, é possível ver na feira, por exemplo, alguém vai lá pesar um quilo de batata, 1 quilo de macaxeira. Ele usa esse dinamômetro e vê quanto de massa tem ali. Pensando nessa massa, quando a gente passa na frente de uma farmácia, a gente vê a balança e faz, eita, vou ver ali meu peso. Quando a gente fala, vou ver meu peso, a gente está falando uma coisa errada. Por quê? Quando a gente vai saber a massa que o nosso corpo tem. Eu passo na farmácia, vou me pesar, chego lá, subo em cima da balança. Eu vejo o quê? A quantidade de massa que o meu corpo possui. E aí a minha massa faz uma força na balança que aí sim é o peso. No caso, o que vai fazer a diferença ali é a força gravitacional ou força-peso que a massa do meu corpo vai fazer na balança. E aí o próximo conceito da aula de hoje é a energia. A gente tem aqui dois memes, né? Quando a gente pensa em energia, a gente pode pensar em desânimo, falta de disposição, preguiça, energia elétrica, que é muito comum, todo mundo conhece. Mas afinal, o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Então, todo trabalho que é exercido, ali a gente está falando de energia. Mas o que é trabalho? O trabalho, a gente entende-se por trabalho todos os processos de transformar uma forma de energia em outra forma de energia. Então, quando há essa transformação de formas de energia, a gente fala de trabalho e, consequentemente, de energia, certo? Então, quais são essas formas de energia que a gente fala? Existem várias. Eu destaquei aqui para vocês 6 formas. Existe a forma elétrica, certo?
A forma elétrica é justamente a energia elétrica, essa muito comum que todo mundo conhece, que traz para nós as lâmpadas, permite a gente assistir TV, todas essas coisas. A segunda é a energia térmica. A energia térmica nada mais é do que o calor. Quando eu saio de casa naqueles dias de sol quente, a gente sente logo a energia térmica, aquele calor. O terceiro, é a energia química. Essa energia química, a gente tem como principal exemplo a pilha. É uma geração de energia por meio de energia química, ou seja, por meio de reações químicas ou de processos químicos. O principal exemplo é a pilha, mas o nosso corpo também. Quando a gente se movimenta, a gente está falando de energia química. O nosso corpo ele produz muita energia química. E energia mecânica? Energia mecânica está diretamente relacionado com o movimento. Então, quando algo se movimenta, a gente fala de energia mecânica. Aqui a gente tem como exemplo o martelo, martelando ali no prego. Então, esse movimento da martelada seria o quê? Uma energia mecânica, certo? Aqui a gente tem a energia sonora. A gente tem aqui um som, né, que emite. A energia sonora seria basicamente o som. Então, a gente tem aqui um radinho que ele emite energia sonora, a TV aí da sua casa. Quando a gente fala também, ele emite energia sonora, certo? E por fim, mas não menos importante, a energia luminosa, que seria a luz, certo? A gente tem aqui como exemplo o nosso astro-rei, o Sol. E agora a gente vai conhecer, né? Como a gente falou, que o trabalho são transformações de tipo de energia em outro. Mas como isso acontece? De que forma isso se dá? Então a gente vai ver aqui. A energia está presente em muitas ações simples do nosso cotidiano, certo? E em muitas dessas ações, elas tratam-se ali de transformações de energia. Um gesto clássico do nosso cotidiano é alguém cortando um papel. Quando alguém corta um papel, o movimento ali trata-se de quê? Energia mecânica. O nosso corpo, a gente parou ali e almoçou, comeu, ingeriu um alimento. Esse alimento no nosso corpo vai ser quebrado, todos os nutrientes, tudo isso. A gente está falando agora da energia química. Essa é a energia química que acontece, no caso, essa quebra dos nutrientes, disponibilizando a gente ali disposição e a gente indo cortar o papel, é uma transformação da energia química do nosso corpo na energia mecânica, que é o movimento, seja ele qual for. Aqui, no segundo exemplo, a gente tem a energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. Como exemplo, pego a lâmpada, coloco lá no bocal, ela acende. Eu tenho lá a energia elétrica. Quando eu acendi a lâmpada, ela foi transformada em energia luminosa. Também pode ser convertida em energia térmica, em muitos casos, quando a lâmpada esquenta, certo? Aqui a gente tem também a energia elétrica, né, sendo convertida em energia luminosa e sonora quando você liga a TV. Você está aí assistindo a aula de casa, você está me vendo, está emitindo luz e está ouvindo a minha voz. Então aí está sendo energia elétrica, né? Quando você liga a sua TV e começa a assistir, está sendo convertido em energia luminosa e sonora. E aqui a gente tem mais 3 exemplos muito comuns. A energia química, quando eu acendo uma vela. Acendi a vela, fiz ali uma energia química. Por quê? Porque é um processo químico. Risquei o fósforo, acendi a vela. Aquela queima, aquela combustão é um processo químico. E aí ela acaba sendo transformado em energia luminosa e térmica. Por quê? Porque a vela esquenta e clareia. Quando na minha casa falta energia, a primeira coisa que a gente pensa, correr e pegar uma vela, certo? Para clarear. Então ela também emite energia luminosa. E aqui a gente vai ver o contrário. A energia luminosa sendo convertida em energia química. O exemplo principal que a gente tem aqui, uma fotossíntese. A gente sabe que as plantas se alimentam através da energia, da luz do sol, não é isso? Então, quando o sol ele emite lá seus raios de luz, né? A planta ela absorve isso e transforma em alimento, transforma em processos químicos que vão manter ela viva. Então a gente tem ali, ó, a energia luminosa sendo transformada diretamente em energia química. E agora, por fim, a gente tem energia química, mais uma vez, sendo transformada em energia mecânica. Quando um gato, um cachorrinho, qualquer animalzinho se movimenta, ele se movimenta ali, ele faz o quê? Uma energia mecânica, porque ele se movimentou. E aí os nutrientes dentro dele, todas as coisas que estão lá dentro dele vão proporcionar a ele tudo isso. No caso, esses processos químicos vão proporcionar uma energia mecânica, certo? Então acontece aí essa transformação, ok?
Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula e bons estudos para vocês!